Primeira página está recebendo hoje senador Wellington Fagundes, não é? É isso mesmo. O senador Wellington Fagundes aqui conosco. O senador é do PL de Mato Grosso. O Wellington está no seu segundo mandato como senador. Bom dia, bem-vindo, senador. Bom dia, Yasmin. Bom dia também, Aldair. Bom é o nosso dia. professor Alfredo da Mota Menezes. Esse é um poxoroense, né? Poxorense. O pai dele morou em Poxorel. Veio da Bahia para Poxorel a pé. Pai do senador? Aprendeu as coisas todas lá em Poxorel e foi para Rondonópolis. Né? Olha só. Era o João Baiano. Foi para a cidade maior, né, senador? Não, naquele tempo não era. Rondonópolis estava começando a surgir. A capital era Poxorel na época. Poxorel foi a capital de Guiratinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Pedra Preta e São José do Povo. Isso. Terra de Alfredo, Poxorel de senador. e Guiratinga era a cidade dos grandes carnavais. Exato. Se juntar os Até dois aqui, hoje. tem muita história para contar, né? Não, até hoje o carnaval é bom. Bom, mas vamos falar sobre política, Brasília. O senhor é autor do Estatuto do Pantanal, que tem como objetivo garantir a proteção do Pantanal. Inclusive, o senhor falou aqui para a gente, antes de começar a entrevista, que está indo para lá. Mas, ao mesmo tempo, o parlamento aprovou a flexibilização das regras para o licenciamento ambiental. Como é que a gente explica essa contradição? Porque, assim, um preserva e o outro libera mais. O Brasil realmente quer preservar ou facilitar essas atividades? Como é que o senhor vê isso? Bom, Yasmin, é importante aqui a população toda saber que o Brasil nós temos uma das legislações mais rígidas do mundo, que é o Código Florestal. E o Código Florestal brasileiro foi feito a muitas mãos, muita discussão no Congresso Nacional que eu participei. E o relator era o Aldo Rebelo, que era um homem de formação extremamente de esquerda. Então, o nosso código, ele tem regras que exigem muito cuidado na área ambiental. Agora, nós não podemos deixar de pensar que a riqueza que Deus nos deu, ela não vem a bem da nossa população. Né? Vamos falar do Pantanal. Pantanal, lá tem o pantaneiro, tem o ribeirinho, tem os quilombolas, tem as pessoas que vivem lá e mais uma, Yasmin. 93% do território pantaneiro está na mão da iniciativa privada. Então o governo está fora e vocês que conhecem bem, o Pantanal praticamente foi abandonado. Por isso que nós fizemos essa lei que está lá tramitando, já foi aprovada por unanimidade no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, que é o Estatuto do Pantanal. Porque com regramento jurídico você sabe o que pode e o que não pode. Sem regramento jurídico vira o quê? Uma bagunça. A Câmara está segurando um pouco ainda, por quê? Para votar? Olha, exatamente. Agora nós vamos ter a COP, né, em Belém. Então, eu acabei de falar ali na TV Centro-América. Eu tenho uma certa reserva com a COP. Essa COP vai vir para ajudar o Brasil ou para atrapalhar o país? Eu fui na Europa agora há poucos meses, junto com a ProSoja, para discutir lá essa questão do desmate zero, né? Da moratória da soja. E o que eles disseram lá? Nós mostramos a legislação brasileira, o Código Florestal, e eles falaram, mas a lei de vocês não nos interessa. Mas, gente, eles acham que aqui é só Pantanal. Como o Alfredo, eu acho que se lembra também, antigamente, o pessoal de São Paulo vinha no Mato Grosso e achava que era o estado das onças. Ou de lá falavam isso. Olha, hoje é um dos estados mais desenvolvidos que tem mais ajudado o Brasil. São vários biomas. Por quê? São vários biomas. O Pantanal é uma situação muito específica, o Cerrado é outra e a Amazônia mato-grossense é outra. Só que Mato Grosso está todo ele na Amazônia Legal. Por isso há uma certa confusão o que é Amazônia e o que não é. Mas conversar não é o caminho, É senador? o caminho, é conversar, é discutir. Agora nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos ficar de cócoras. E eu espero que agora na COP, inclusive eu faço parte de uma subcomissão de fiscalização, exatamente para que a gente tenha isso como uma oportunidade para o Brasil mostrar o que é esse potencial que nós temos, inclusive da nossa região amazônica. O Pará, que foi escolhido, é uma região extremamente fértil, que tem condições de produzir muito, e nós de Mato Grosso dependemos muito do Pará, porque grande parte da nossa produção ele se dá pelos portos do Arco Norte. Sim. Né? Ou aqui a ferrovia Norte-Sul, que agora estamos fazendo a ferrovia Fico para chegar até Água Boa, ou toda aqui a BR-163. E ainda a 364. Então, são dois estados que têm que ter uma conexão muito grande. Sim. E demonstrar esse potencial. Pantanal, por exemplo, já foi uma região que nós, na Segunda Guerra, exportamos muito charque. Era uma região muito rica. Por que empobreceu? Porque não pode fazer nada. Mas vem cá,
toda vez que se fala no Pantanal, etc. e tal, e a gente ouve pouco falar dessa união entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porque o Pantanal é único, né? 65% lá, 35% aqui. Parece que nós estamos falando só desse Pantanal, ou parece que está falando só do outro Pantanal. Não deveria ter um trabalho mais conjunto, pelo menos no Pantanal, para esses dois Mato Grosso? Mas a história, ela é a dona da verdade. E eu me lembro quando houve a divisão de Mato Grosso, eu estudava lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá era a festa, aqui era um velório. Lembro. Por quê? Porque a diferença é que em Mato Grosso do Sul está mais próximo de São Paulo. Pantanal, ferrovia. Tinha ferrovia lá, inclusive Mato Grosso era dono também de uma grande mineradora lá em Corumbá que vendeu-se, depois teve muita denúncia por conta disso, né? Então era uma região muito mais rica naquela época, muito mais próximo de São Paulo. E o Pantanal do Mato Grosso do Sul, ele é 2/3, nós temos 1/3. Então eles lá preocuparam em fazer lei específico, o que pode e o que não pode. E o Mato Grosso não, ficou abandonado o Pantanal. Enquanto nós fomos cuidar do Cerrado, né? Parece-me que foi até um entendimento aí, entre aspas, que precisa vocês, jornalistas, você que é um estudioso, ver bem isso. Porque abandonou-se o Pantanal. O pantaneiro, hoje, ele foi discriminado. Então é isso, por isso que o Estatuto do Pantanal quer colocar ordem nas coisas. Mostrar que é possível ter vida no Pantanal. O pantaneiro não pode ficar abandonado como está. Né? E é o que está acontecendo, por isso nós vamos lá agora, e eu quero parabenizar aqui o comandante Gledson do Corpo Bombeiro, também quero falar em nome da Assembleia aqui, parabenizar a Assembleia em nome do Avalone, e claro, a SEMA, todos nós estamos trabalhando durante todo o ano, em reuniões aí, esse pessoal todo numa sala de situação, para exatamente fazer o preventivo, e é o que nós vamos fazer lá hoje. Vocês se lembram que eu falei aqui nesse programa que eu ia conseguir um recurso para construir os poços artesianos, fizemos os poços. Agora estamos fazendo um trabalho com a Energisa e a ANEEL para promover o Pantanal Iluminado. Lá no Mato Grosso do Sul foi o Ilumina Pantanal. E aqui eu estou invertendo, Pantanal Iluminado. O que é isso? Colocar energia fotovoltaica na onde não tem energia. Aliás, para isso, inclusive, se for aqui tiver espaço, podemos falar. Fui na China. A próxima pergunta seria essa. O senhor foi para a China, para a missão na China, e visitou empresas de energia solar lá, né? Qual que foi o resultado prático disso, então? Eu, na verdade, fui numa grande feira que aconteceu em Xangai e visitei algumas empresas. Só para vocês terem uma ideia, uma pequena empresa, que não é tão grandiosa, não é a maior, tem 2.000 pesquisadores, cientistas e engenheiros para fazer exatamente o desenvolvimento. Qual é o problema nosso hoje do Mato Grosso? Por isso que eu lá fui. Nós temos energia, nós produzimos energia hidráulica aqui, só que nós, inclusive, exportamos, só que nós não temos a distribuição de energia, nem a energia firme. Por exemplo, uma fazenda que tem lá uma plantação de algodão que precisa beneficiar, então os picos de energia trazem um prejuízo danado. Mas na cidade também, os bares, restaurantes, às vezes, falta energia. Então, agora, o que foi desenvolvido no mundo, e é o grande sucesso mesmo, é o armazenamento de energia, através de baterias com lítio. E o custo, que era muito alto, agora já diminuiu mais de 50%. Então, é tecnologia, através também dos carros, né? Que agora carro elétrico, tudo isso está chegando. E lá eu trabalhei, e tem amanhã, depois de amanhã, estará aqui o embaixador de uma das maiores empresas aqui no Brasil, e também o vice-presidente da América Latina. Ele vai estar em Rondonópolis, onde vamos ter lá um grande evento lá, eu sou presidente da Frenlog, para discutir também essa questão de energia alternativa. E viu, Alfredo, esse embaixador, ele formou na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Olha que coisa. Interessante informação, né? Agora 7h33 e a gente segue por aqui com a entrevista com o senador Wellington Fagundes. Agora a gente muda de assunto e fala sobre o agronegócio. O senhor é um dos políticos que fala muito sobre armazenagem de grãos, sobre escoamento de safra. O senhor já disse, inclusive, que grande parte da safra fica no caminhão e que isso gera perdas. Que medidas legislativas podem ser adotadas para mudar esse cenário? Leva perdas e também ela leva a um custo Brasil, né? Porque encarece muito o frete. Como eu disse, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Agora, isso tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo. Não pode ser cada governo ele tem uma ideia e muda tudo.
Nós não temos hoje capacidade de armazenagem praticamente nenhuma. Eu não sei se eu já falei aqui, eu ouvi uma entrevista em que os Estados Unidos têm reserva de óleo diesel por um ano. Nós temos por um dia. Então, nós não temos armazenagem para poder ter estratégia de comercialização. Então, quando vem a safra, tudo é colocado em cima do caminhão, aumenta o frete, aumenta o número de acidentes nas estradas e vende o produto do jeito que tem que vender, porque nós não temos estratégia para isso. Então, por isso eu tenho lutado muito para que consigamos fazer uma política de governo específica de armazenagem. E aí em todas as áreas, mas no caso nosso aqui, mais principalmente da armazenagem de grãos. Porque tem muito assunto. Como é que está essa questão da Unemate em Rondonópolis e região? Teve reunião lá, né? Isso. Eu acho que isso aí é apenas falta de decisão. Porque a Unemate ela foi instalada exatamente para ocupar regiões que a Universidade Federal não estivesse. Depois veio o IFMT. O IFMT tem feito um trabalho brilhante. Hoje está em 23 núcleos, construindo agora em Água Boa, em Canarana, em Colniza. Tudo, olha, investimento de mais de 400 milhões. Sabe por quê? Porque o reitor, que foi reeleito pela primeira vez na história do Mato Grosso, o reitor foi eleito como candidato único. Ele tem tido essa capacidade de articulação. Então, a nossa reitora da Unemate é muito competente. Agora, isso também tem que ser uma decisão de governo. Saber como que é a prioridade do governo do Estado e aonde deve expandir a universidade estadual. Lá em Rondonópolis já está consolidado. Tem um campus lá que foi criado, a prefeitura fez uma permuta lá com as empresas. Acho que a obra ficou muito feia, mas é num lugar de destaque da cidade. Então, agora, eu acho que é a questão do governador junto com a reitoria. Orçamento? Definir. Mais recurso, talvez? Não sei se é mais recurso, é discutir o orçamento da Unemate. Sim. Agora, nós estamos priorizando os recursos para a Universidade Federal e para o Instituto Federal, porque a Unemate é mais responsabilidade do governo do Estado. Então, eu quero a Unemate em Rondonópolis, assim como eu quero a Unemate em outras regiões. E quero a Unemate estruturada. Essa reunião que tive na China, lá nós discutimos 2 assuntos. Um deles é a energia e a outra a questão do tratamento de câncer. E, olha, virão para cá. Eu consegui o ano passado um recurso para fazer uma pesquisa do câncer de bexiga. Estamos trabalhando isso. Rondonópolis, a nossa universidade é nova, muito nova, 7 anos. No Brasil, agora no ENAD, que é o Exame de Avaliação dos Estudantes, os únicos 6 cursos que tiveram nota máxima de medicina foi da Federal de Rondonópolis. Um dos 6 únicos. Então, você veja, no interior é possível, desde que tenha apoio, tenha estrutura. Sim. E aí, claro, Wellington, tá com o governo. E agora mesmo... Sim, a gente vai... Nosso tempo está encerrando. Ei, 2026. O Wellington Fagundes diz que é candidato ao governo. Como um professor, dizem ou diz? Dizem. Bom. Tal que Janaína, né, casada com seu filho, candidato ao Senado. Iveta, né, candidato do governador, sentado na cadeira do governador, candidato ao governo. Fala-se em Jaime Campos, fala-se em outros nomes, etc. Como o Wellington vai entrar o ano que vem? É candidato mesmo ao governo? Bom, eu sempre digo, eu gosto de política desde criança. Então, o político que tem isso por amor, por paixão, ele tem que estar pronto. Eu tenho cada dia mais procurado visitar o estado, conversar. Por exemplo, hoje estou indo para o Pantanal, nós estamos fazendo o FCO itinerante em Rondonópolis, Poconé e Cáceres, para levar a oportunidade para a nossa juventude, para as mulheres. Fizemos um grande financiamento agora através do Instituto Federal de Educação Tecnológica para a capacitação de 1.500 mulheres em condição de vulnerabilidade, trazendo recursos para elas serem empreendedoras. É isso que é fazer política. Eu acredito que não é só no momento da eleição, é durante o mandato inteiro. E eu sempre falo, professor Alfredo, o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho. Então, se Deus quiser e a população entender que eu seja o nome preparado para ser o governador, estarei pronto.
E eu não faço política com vergonha de ser político. Tem gente que quer fazer política e criticando o político. É candidato, gente. Se depender da minha vontade, claro, farei todo o trabalho. Senador, só para a gente encerrar agora, rapidamente. nesse momento, é candidato a candidato, né? Que você não claro, pode. claro. Agora não pode pedir o voto, a lei não permite. Mas ainda pode não pedir é o o apoio. momento. Mas pode pedir o apoio. Mas indiretamente ele já está pedindo. Só para a gente encerrar rapidamente, a pauta que a população, uma das principais pautas da população hoje é a questão do aumento de parlamentares em Brasília. O Senado vai aprovar também esse aumento de deputados na Câmara. São mais de 500 deputados, 81 513. senadores. A gente precisa de mais deputados em Brasília. A população não aprova essa ideia, senador. E nem nós. Eu não vou aprovar. Não vai eu passar sou no Senado? contra frontalmente. Olha, eu sou líder do Bloco Vanguarda, já fiz reunião com os nossos senadores, várias. E olha, no Senado não terá apoio. Nós não vamos aprovar. E faremos um trabalho exatamente porque já tem o número suficiente, se for comparar com outros países do mundo. Sim. Agora, o que acontece? O Mato Grosso desenvolveu. O Nordeste, não da mesma forma. Então, tem que tirar de quem tem para dar para quem não tem. Agora, aumentar, não. Então, duas coisas inaceitáveis hoje. Aumento de parlamentares e também aumento de imposto. Que o governo agora já quer aumentar o IOF. Eu votei contra. Porque não dá mais para aumentar a carga tributária e o governo continuar na gastança. Então também o parlamento tem que dar o exemplo, não pode ter a gastança. Mas, olha, corrija aí, Wellington. O que o Wellington está dizendo, gente, é o seguinte: o Nordeste e alguns estados diminuíram a população. Então, nesse caso, deveria perder número de deputado federal. Estado como Mato Grosso, que cresceu a população, teria que aumentar 1 ou 2, ou seja, tira de lá e passa para cá. E passa para cá. Mas não vai tirar. Sim. E a classe política do Nordeste não vai permitir. E a população está preocupada. Mas então com não vai isso. aumentar, fica como está. Senador Wellington Fagundes, muito bom recebê-lo ao vivo hoje aqui no Primeira Página. Sempre tratamos de assuntos aqui interessantes. Mexemos sempre com o ouvinte que concorda com muita coisa que o parlamento traz, discorda de outras, mas esse é o processo. Muito bom essa conversa e entrevista. Bom trabalho para o senhor, um bom dia. Bom dia. E convida aí, quem estiver no Pantanal, nós vamos estar daqui a pouco lá em Poconé, onde vamos lançar lá esse programa de prevenção do Pantanal, o programa Pantanal. E também eu quero convidar as pessoas para estarem depois de amanhã em Poconé e no sábado em Cáceres, onde vamos estar levando o FCO itinerante, como fizemos ontem em Rondonópolis. É crédito para o pequeno. E isso é um trabalho que a gente tem feito e aí junto com o Banco do Brasil e também as cooperativas de crédito. Em plena campanha. 7 horas e 40 minutos. Muito obrigado, senador.